Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Paulo de novo, nos meus slides maravilhosamente produzidos, né? Então, a Microsoft me chamou para ser consultor dela para a produção do novo pacote do Office, como vocês podem ver, né? Mas como diria um aluno meu, se dá para ler, é bom, então que se lasque. Bom, a minha ideia aqui, no entanto, não é mostrar slides bonitinhos ou uma aula rebuscada ou ficar fazendo palhaçadinha na frente da câmera, fazer com que vocês compreendam um pouco dos textos da Federal para poder passar nesse vestibular, que será ano que vem, né? Infelizmente, por causa desse coronha do Janho aí, nós estamos um pouco atrasados, né? Em relação a tudo mais. Então, tudo vai atrasar, tudo vai adiar. Então, infelizmente, faz parte, mas enfim, com a graça de Deus aí nós vamos conseguir superar tudo isso aí. Bom, o texto que eu vou trabalhar é uma parte lá do ensaio sobre o entendimento humano de Locke, o que vai cair na Federal tão somente. Dividi em duas partes, então vocês estão tendo acesso ao primeiro vídeo hoje. Se eu conseguir gravar o segundo, vocês terão acesso. Se eu não conseguir, vocês não terão acesso. É óbvio, porque tudo depende do tempo e da minha vontade também, no sentido de estar bem para gravar, porque eu não gosto de gravar se não tá legal, fazer forçado. A minha ideia é ajudar vocês, não fazer um vídeo qualquer para atrapalhá-los. Beleza? Então vamos lá. Talvez o texto mais difícil de filosofia a ser cobrado esse ano seja esse aqui, então tem que prestar muita atenção. Bom, o John Locke, ele trabalha questões relacionadas à epistemologia. O que é a tal da epistemologia? É a teoria do conhecimento na filosofia, ou seja, é a área da filosofia que estuda a validade do conhecimento, como nós conhecemos e o que nós podemos conhecer, certo? Então, como nós conhecemos? Se nós conhecemos de forma racional, como diria Platão, de forma empírica, a lá Aristóteles e o próprio Locke aqui, certo? E o que nós podemos conhecer? Nós podemos conhecer alguma coisa? É possível ter algum conhecimento seguro ou não? Tudo isso são análises que a epistemologia faz. O John Locke, ele ficou conhecido como teórico da, do empirismo crítico, certo? É um empirismo bem mais radical que o empirismo antigo, por assim dizer, e por isso que ele é um empirista considerado o pai do empirismo moderno e bem ácido, inclusive, sua análise filosófica. Bom, como todo empirista, John Locke acredita que o conhecimento especulativo, certo? Que é o conhecimento das coisas que nós analisamos ao nosso redor, ele só é possível de, de forma sensitiva. Ou seja, a forma como nós conhecemos não é inata. Nós conhecemos através dos sentidos. Nós vamos conhecendo o mundo ao nosso redor à medida que nós vamos tendo contato com ele. O conhecimento não é inato, não nasce com a gente, para simplesmente desenvolver-se quando a gente adquire uma capacidade racional. Como dizem alguns racionalistas, certo? O conhecimento já está em nós, basta a gente fazer uma reminiscência, como diria Platão, né? um relembrar, a gente exercitar a memória para adquirirmos conhecimentos que são inatos, eternos, ou seja, os conceitos das coisas seriam eternos, as ideias seriam eternas, as formas seriam eternas, bastando tão somente a gente descobri-las para conhecer o mundo ao nosso redor. Para John Locke, não, ok? As ideias não são inatas, ou seja, elas não são in natura, elas não nascem com a gente, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Como disse o próprio John Locke, certo? O ser humano é como uma folha em branco, ok? Onde vai sendo gravados os caracteres, como se fosse uma folha de papel onde vão sendo gravadas as letras, que são o suporte para o nosso conhecimento. Então as ideias não são inatas. Primeira coisa que você tem que saber. O próprio John Locke disse: nada passa nada passa para o intelecto, para a cabeça,
sem antes ter passado pelos sentidos, ok? E aí vocês podem perguntar, e os universais? Que é um grande debate da filosofia, né? O particular e os universais. O acordo universal não provaria que o conhecimento é algo eterno? Por exemplo, o conceito, eu vou fazer um triângulo aqui, mas é um triângulo ridículo, evidentemente. O conceito de triângulo, ou o conceito de cavalo, observe meu cavalinho aqui, ó. Bom, o cavalo é uma ideia, é um conceito eterno. Muda de idioma para idioma a forma como a gente se refere ao cavalo, mas é um conceito eterno. A gente usa a palavra cavalo para sintetizar um animal, mamífero, quadrúpede, etc e tal, tal. Senão, cada vez que a gente fosse falar a palavra cavalo, fosse descrever um cavalo, teria que descrever ele inteiro. Então a gente usa a palavra cavalo, horse, em inglês. Não sei se pronuncia assim, porque eu não sei falar exportado, mas enfim, tá? Então veja, é uma ideia universal. Então isso prova inatismo? Não, necessariamente não. Porque o fato de ter sido popularizado e ter se tornado universal não significa que ele seja eterno. Significa tão somente que se convencionou atribuir a esse animal esse signo, essa palavra, cavalo, ok? Para a gente poder situar-se melhor no mundo. Bom, John Locke faz uma afirmação que é muito importante, no entanto, para a gente não entrar em contradição. Ele diz assim: afirmo que a capacidade de conhecer é inata, mas o conhecimento é adquirido. Então aqui é uma diferença do racionalismo. Porque John Locke sabe que nós temos uma estrutura capaz de conhecer alguma coisa. A capacidade. A própria capacidade corporal, nosso próprio corpo, nosso próprio sistema nervoso, certo? O nosso cérebro. Ele é capaz de conhecer, mas isso tem que ser cravado nele. Cravado, eu falei, nossa, tem que ser gravado nele. O conhecimento tem que ser gravado no ser humano, ok? E isso acontece pela nossa capacidade dos sentidos, certo? Nós temos uma estrutura capaz de conhecer o cérebro e os sentidos. Por isso o conhecimento não é inato. Esse é o primeiro ponto a se entender. No que diz respeito aos princípios especulativos, ou seja, a forma como nós procuramos conhecer as coisas externas, as coisas materiais, por isso esse conhecimento especulativo se refere a isso, tá? Ao conhecimento no geral das coisas ao redor. Ele não é inato, ele é empírico, tá? Bom, se as ideias são anteriores ao conhecimento, não são conhecidas. Como poderia a razão algo ser conhecido e desconhecido ao mesmo tempo? Não é no instante que o homem adquire a posse da razão que as ideias inatas se desenvolvem. Homens em lugares distintos não conhecem a mesma coisa, mesmo com a razão desenvolvida. Bom, aqui esses dois pontos são muito importantes. Muito importantes. Pelo seguinte aspecto. O John Locke vai dizer o seguinte, né, contra-argumentando contra aqueles que poderiam se opor à ideia dele de que o conhecimento não é inato, mas ele é adquirido. Por exemplo, algum adepto do racionalismo poderia dizer assim: não, mas o fato daquela criança, daquele bebê não ter aquela ideia, não conseguir expor aquele conhecimento ainda, não significa que ele não tem aquele conhecimento universal. Por exemplo, a ideia de cavalo, tá? A ideia de bola, a ideia de cachorro, coisa do tipo. Significa que o aparato cognitivo dele não está pronto, mas assim que se desenvolver, tudo isso vem à tona, tudo isso começa a surgir, começa a acontecer a reminiscência platônica lá, ou seja, a lembrança das coisas que são etéreas, eternas, as formas perfeitas, as ideias perfeitas universais. Para John Locke, isso não faz muito sentido, certo? Pelo seguinte aspecto: se a capacidade cognitiva formada fosse suficiente para provar que o conhecimento é inato, como explicar que homens em sociedades distintas que não se conheceram não conhecem algumas coisas conhecidas de outros homens? Se as formas fossem eternas e universais, evidentemente, homens em lugares distintos,
a partir de uma certa idade, ou seja, talvez a adolescência ali, quando adquirem uma capacidade racional já plenamente formada, deveriam, evidentemente, ser capazes de conhecer as mesmas coisas. No entanto, não são. Por exemplo, os indígenas aqui na América não conheciam o cavalo. Quando viram o cavalo de Hernán Cortés, no México, por exemplo, consideraram o próprio Hernán Cortés um deus, uma coisa do tipo. Nunca tinham visto um cavalo, não tinham uma noção daquele animal, certo? Por esse motivo se espantaram. Então não era um conhecimento universal, porque se fosse um conhecimento universal, na própria opinião do Locke, eles automaticamente fariam uma rememorização, uma reminiscência, se não todos, alguns teriam essa capacidade, porque como o próprio Platão diz, temos que fazer justiça, nem todo mundo consegue fazer isso. Mas alguém deveria ali, pelo menos, identificar, opa, isso é um animal, isso é um cavalo, porque enquadraria naquele animal que ele estava vendo o conceito universal que já deveria habitar nele, porque ele já tinha a capacidade racional formada. Da mesma forma, os espanhóis não conheciam muitas coisas que os indígenas conheciam, certo? E transformaram em conceitos para identificar o mundo ali ao seu redor, ok? Como, por exemplo, o cacau. Então, existem coisas no mundo especulativo, no mundo material, que, certo? Não são conhecidas de todos os homens, mesmo que esses homens tenham a mesma idade e a capacidade cognitiva por igual, por assim dizer. Tá? Então, essa afirmação aqui ela é muito interessante. As ideias, se as ideias são anteriores ao conhecimento, não são conhecidas. Certo? Ou seja, antes da capacidade de conhecer. Se eu não conheço, ok? Ok? Como que eu posso dizer que elas já estavam ali? Se elas já estavam ali, elas já deveriam ser conhecidas. É um trava-língua que ele coloca aqui, né? Trava-língua não, né? Sei lá, uma sinuca de bico, né? Ó, se as ideias são anteriores ao conhecimento, não são conhecidas. Como poderia a razão algo ser conhecido e desconhecido ao mesmo tempo? Ou seja, não é possível você conhecer o que você desconhece? Não é possível afirmar conhecimento daquilo que é desconhecido, porque se não chegou à capacidade cognitiva ainda, é porque não é conhecido. Como ela chega à capacidade cognitiva? Pela própria razão que não conhece aquilo que afirma conhecer agora, não faz muito sentido. Muito bem. As ideias particulares formam materiais necessários para a faculdade discursiva, elaboração de conceitos. É aqui que John Locke faz uma afirmação importante também. Então, os universais vão surgindo assim. Um homem teve contato com um cavalo. Os seus sentidos foram apurados, certo? Então, ele tem um contato imediato com aquele cavalo, ele passa a conceituar aquele cavalo para diferenciar ele, aquele cavalo, de todos os outros animais que ele conhece, ok? Seria uma ideia aqui, uma ideia primária importante, certo? Que esse homem teria desse conceito, desse cavalo, formando o conceito de cavalo, ok? Para diferenciar esse cavalo de um porco, por exemplo. Agora é óbvio que mesmo que não veja esse cavalo, mas veja um outro cavalo, certo? Ele vai lembrar das características do primeiro cavalo que ele viu e vai poder chamar aquele outro cavalo de cavalo, mesmo que seja malhado, diferente do marrom primeiro que ele viu. Então, essas ideias particulares vão formando no ser humano uma capacidade discursiva para a elaboração de conceitos. Então, esses conceitos não são eternos, universais. Eles são elaborados e podem vir a ser universais por convenção entre os homens para facilitar a absorção dos dados da realidade. Bom, como que fica no caso, então, se não há conhecimento inato, como ficam as questões práticas da vida, como a moral, por exemplo, né? Como a ética? Bom, no capítulo 2, então, ele vai trabalhar essas questões. Não há princípios práticos inatos. Ele afirma isso. Se os princípios morais são apreendidos e podem ser questionados, logo eles não são inatos. Uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Lembre daquela aporia que ele falou
no slide anterior, ou seja, que é uma aporia, uma situação sem saída. Ou seja, o racionalismo afirma que o conhecimento ele é inato. Mas como uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Como eu posso dizer que eu tenho se eu não conheço? Como eu posso conhecer o que eu não tenho? Como eu posso possuir aquilo que eu ainda não consigo expressar? Bom, então, é situações como essa, ó. Uma vida não pode ser e ser ao mesmo tempo. Se fosse inato, não seria questionado. Por exemplo, o choque cultural que ocorre dos costumes morais quando dois povos se encontram, por exemplo. Ok? Ou seja, o próprio apóstolo Paulo fala uma coisa interessante na Bíblia, para quem é cristão vai entender o que eu estou falando, quando ele diz o seguinte: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Alguma coisa assim. Não vou lembrar direito o texto de cabeça aqui, mas está lá na carta aos Romanos. Certo? Então é óbvio que o racionalismo é muito interessante enquanto conceito filosófico, enquanto, né, eu não estou falando que eu concordo com Locke aqui em tudo tal, mas nesse aspecto faz um pouco de sentido, né? Porque a gente não pode exigir um comportamento, uma prática moral ou uma fé específica de um povo que nunca teve contato com ela. Ela pode ter alguns aparatos assim próximos, né? Alguns conceitos básicos, como por exemplo o Dan Richardson, num livro chamado Fator Melquisedeque, ele afirma que existem algumas características religiosas que são semelhantes em todos os povos e tribos que existem, certo? E muitos povos, inclusive, já criam no monoteísmo primitivo, tinham um monoteísmo primitivo. E o Dan Richardson mostra isso catalogando, né, vários povos e relatos de missionários, etc. e tal, ao redor do mundo. Mas não dá para afirmar que eles sabiam por isso ou não estavam conseguindo simplesmente lembrar, ter uma reminiscência de um monoteísmo ético aos moldes do monoteísmo judaico-cristão. Não dá para afirmar isso. Tanto que o próprio apóstolo Paulo falou, vocês têm que ir lá ensinar os caras, eles não vão ter que conseguir. Então, esses princípios práticos, certo? Principalmente relacionados à moral, fé, conduta humana como um todo, também não são inatos. Também não são fruto de uma reminiscência da razão. Eles precisam ser entendidos, ouvidos, observados, aprendidos através dos sentidos, através da nossa capacidade cognitiva, para depois se tornar valores morais ali aceitos ou não por aquele povo. É isso que explica a grande variedade de princípios morais. Bom, os princípios práticos também são derivados da experiência, na opinião de Locke. Só tomar cuidado com uma coisa aqui, porque muita gente pode pensar assim, John Locke então era relativista, não cria em Deus, coisa do tipo. Não, não necessariamente. Porque existem alguns princípios morais, ele pode até ter aberto um precedente, né, talvez, para esse relativismo. Mas o relativismo filosófico contemporâneo, ele vai muito além. Ele nega a verdade, ele nega qualquer verdade, né? Ele relativiza absolutamente tudo, certo? Ou seja, não há nada, nenhum valor a ser defendido, coisa do tipo. O que é facilmente rebatido, por quê? Bom, por duas perguntinhas básicas. Aquele que afirma que não há verdade tem que ter certeza disso. Se tem certeza disso, já está caindo no próprio erro, numa verdade de que não há verdade. E um outro equívoco básico, por exemplo, é que a gente observa claramente alguns valores que são universais, certo? Por exemplo, o homicídio. Eu não lembro de um povo que aceita o homicídio como uma prática moralmente viável, tranquila, sem punição nenhuma contra essa pessoa. É óbvio que eu não estou falando do homicídio no sentido. Homicídio não. Da morte no sentido de rituais, sacrifícios, guerra, coisa do tipo. Porque daí, evidentemente, são exceções. Há concessões da própria comunidade para que isso aconteça. Mas existem alguns valores que universalmente a gente percebe em todos os povos. Pode ser uma questão instintiva de sobrevivência? Não sei. Mas não dá para relativizar tudo nesse aspecto. Bom, mas aí o que interessa aqui é John Locke, tá? Então entender que também os valores práticos também são não são inatos. Eles são aprendidos através da experiência.
Isso aqui varia para tudo, inclusive para a própria política. Bom, no capítulo 3 ele faz algumas observações, nós vamos terminar essa primeira parte por aqui, tá? Outras considerações acerca dos princípios inatos, tanto especulativos como práticos. Nem mesmo a ideia de substância é inata. O que é a substância? A substância é o que forma todas as coisas. Todas as coisas possuem substância. Isso vem desde Aristóteles lá, né? Substância como um elemento essencial para dar forma a todas as coisas, ok? A substância ela é necessária, é a matéria que compõe todas as coisas, ok? Nem mesmo a ideia de matéria que compõe todas as coisas, certo? Que vem necessariamente, tem que vir anteriormente à própria forma da coisa em si, certo? Então essa causa material das coisas, ela também não é inata. Em algum momento, quando nós nascemos, nós passamos a ter contato com as coisas, tato com as coisas. Respiramos, ouvimos, certo? Temos sentido essa substância ao nosso redor. Então, mesmo que a gente não consiga ainda conceituar a matéria ao nosso redor, essas substâncias, que daí nas suas individualidades ganham forma, um cavalo, uma xícara, esse computador, essa cara feia que vocês veem, mesmo que vocês ainda não consigam conceituar, só consigam ver essa substância, nem mesmo essa percepção da substância vocês podem dizer que é inata. Porque em algum momento, quando vocês abriram os olhos, vocês sentiram o fedor, a caatinga, ou vocês tocaram coisa do tipo, vocês passaram a ter um contato, isso foi sendo cravado na mente, e a partir daí, então, a própria ideia de substância passou a ser conceituada e conhecida. A memória, ela é recordação do percebido, portanto, mesmo da substância. E em alguns momentos, portanto, não há ideias inatas, há recordação. Só recordamos o que percebemos em algum momento, ok? Então a memória, diferente do que é para os racionalistas, que é o processo de reminiscência de coisas que muitas vezes a gente não teve contato pelos sentidos, mas já existem, são reais para nós, basta a gente resgatá-las, porque também tem que entender que a visão platônica de alguns racionalistas é que a nossa alma ela antecede o corpo muitas vezes, ou ela é separada do corpo. Então daí a nossa alma teve contato com isso, passando agora nós relembrarmos para aprimorarmos os nossos sentidos, inclusive não sermos enganados pelo mundo sensível. Lembre que Platão desprezava o mundo dos sentidos, né? O mundo sensível, que era o mundo das aparências. O conhecimento real era o mundo das formas e das ideias. Bom, mas de qualquer forma, John Locke não concorda com isso. Tá? Então ele vai dizer, evidentemente, que a memória é recordação do que já foi percebido algum dia. Então, por exemplo, ok? Como é que eu sei que essa calculadora aqui, ó, beleza? É uma calculadora. Bom, primeiro que eu já tive contato com a calculadora em algum momento. Então, mesmo que eu não veja essa calculadora, você me fale, lembre de uma calculadora, eu consigo lembrar, porque eu vi essa e vi outras, certo? Ah, pensa numa calculadora real. O que eu vou lembrar? Uma calculadora que tem botões, formada de plástico ou de metal, porque eu conheço o plástico, conheço o metal, e eu sei que uma calculadora não é de isopor. Então, desde a forma final de uma calculadora, eu vou ter na minha mente, mas também os elementos que a compõem, porque os elementos também foram cravados em algum momento. É dessa forma que nós vamos construindo um conhecimento na nossa mente. Na próxima aula de John Locke, a próxima parte, nós vamos falar de conceitos mais difíceis, muito mais complexos de John Locke, que são as questões das ideias complexas. Tá? Ideias primárias, ideias complexas, e aí o bicho vai pegar. Mas, num primeiro momento, é importante entender isso. Para John Locke, o conhecimento não é inato. Nem o conhecimento especulativo, nem o conhecimento prático. O conhecimento especulativo é o conhecimento em si, a forma como nós conhecemos as coisas. E o conhecimento prático são os valores morais, políticos, etc. e tal. Beleza? Galera, fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Espero que vocês fiquem bem aí. Fiquem firmes, tá? Beleza? Fiquem na paz. Deus abençoe.